seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo vocês que estão aqui no rincão do meu Senhor. Eu me sinto muito amado por Deus, de verdade. Quando eu estou aqui, porque aqui é um chão de origem. Gosto do centro de evangelização também, mas aqui é um chão de sofrimento. Aqui tem sofrimento, gente. Aqui tem o quê? Tem lágrima no nosso olho. Aqui tem um fundamento, entende? Como você também deve encontrar esse fundamento, mesmo no sofrimento, não é? E que bom que vocês estão aqui com essas carinhas bonitas, certo ponto alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é ou não é? Não depende, gente, de fora, não depende, é dentro. Eu me sinto muito amado, me senti muito amado aqui também por uma situação, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Se você trouxe a palavra de Deus, vai lá no Evangelho de São João. Você que está em casa, onde quer que você esteja, pega a sua palavra, deixa essa palavra penetrar no profundo do seu coração, porque é Jesus palavra, é Jesus. Por isso que a gente beija a Bíblia. Está beijando o meu amigo. João 11:35. Eu tenho certeza que todos vocês vão sair com esse versículo aqui decorado. Pode ser? Compromete comigo? Vai ser difícil não. João 11:35. Vocês podem até falar junto comigo. Jesus chorou. Repete comigo. Jesus chorou. Palavra da salvação. Pode beijar sua Bíblia. O menor versículo da Bíblia. E quão importante e quão profundo ele é. Ele está num contexto, esse versículo de João 11:35, da ressurreição de Lázaro. Só para contextualizar, né, Jesus estava lá tomando um banho de mar, lá na Galileia, não fui lá não, você já foi lá? Não, nós vamos junto então. Então estava lá, aí mandou um bilhete para ele, seu amigo já era. Aí falou, então vou ficar mais um pouquinho, o povo lá está querendo me pegar, então eu fico mais um pouquinho. Aí depois passou uns 2 dias, ele vai. Aí chegou lá, né, no velório, né, e ele perguntou, cadê meu amigo? Aí eles falaram assim, Senhor, faz 4 dias, já era. E por que falou-se 4 dias? Porque para o judeu, para a cultura judaica, a alma permanecia ali no corpo, ele não começava a deformar aquele negócio ali durante 3 dias. Então, 4 dias, não tem jeito mais. Mas Jesus foi no 4º dia. Aí ele falou, mas cadê ele? Né? Ele está ali, Senhor, tá? E quando ele chegou, as irmãs dele, né, falou com a irmã, e de repente, Jesus chorou. Como é que é seu nome? Não, como que é seu nome? É esse? É esse mesmo. Então, eu vou falar de mim, tá? O Anderson chorou. Acontece, né? Mas esse versículo de 2 palavras, pelo menos na versão hebraica da Ave Maria, versão grega da Ave Maria, são 2 palavras, Jesus chorou. Mas esse versículo traz muitas verdades para nós nesse contexto.
E a primeira verdade, meu irmão, minha irmã, é que se você está com uma dorzinha aí no coração, se você está com um sofrimento, se você veio para cá chorando, se você tem algo dentro de você que está doendo, que você nem sabe o que é, mas está doendo, então a verdade que essa palavra me dá é que você é gente, você é humano, você é pessoa. Olha que beleza, você é gente. Uma segunda verdade que essa palavra vem trazer e enche o nosso coração de esperança é que se nós somos gente, que se nós choramos, é que em nós existe uma graça, e essa graça se chama compaixão. Eu me compadeço, eu me coloco dentro do outro, eu sinto com o outro, eu caminho com o outro. Terceira verdade que essa palavra vem trazer para nós. Eu já falei ela aqui, se vocês perceberam. Quando eu disse que a Bíblia é Jesus e que nós beijamos ela, nós beijamos porque Jesus é o nosso... Mais alto, Jesus é nosso? Isso! É uma verdade profunda que está nesse Jesus. Chorou, ele chorou porque ele era amigo daquela família, ele chorou porque ele fazia parte, ele era parte integrante de Maria, Marta e Lázaro. Então ele chorou porque existia humanidade, ele chorou porque ele sentiu compaixão, ele chorou porque ele é amigo. Meu irmão, essas verdades precisam estar bem alojadas, guardadas, mas vividas e revividas no nosso coração. Bate no peito e fala assim: você sente bater no seu peito? Sente? Então fala assim: uai, então eu sou gente. Fala. Isso, de novo, uai, eu sou gente. Vocês perceberam que eu sou mineiro, né? Não, eu sou de Campo Belo, 300 quilômetros daqui, sou mineiro. Então, bate no peito de novo e fala assim: se eu chorei, é porque eu sou gente, e em mim tem compaixão. Se eu chorei, se em mim tem compaixão, eu tenho um amigo, que é... Aplaude Jesus então. Jesus chorou. Meu irmão, nós temos perdido a capacidade de chorar. Nós temos perdido a nossa identidade mais profunda, que é ser gente. Nós temos perdido essa sensibilidade, o carinho, o anseio de saborear a vida, saborear os nossos relacionamentos, saborear as pessoas que estão perto de nós, saborear, dar um abraço assim, sabe? Tocar no outro, olhar para o outro assim: nossa, como que eu fui amado. Eu falei para vocês que eu fui amado aqui, né? Vocês viram como que a Ana como que a Ana me trouxe aqui? Ela me pegou no colo, gente. Ela trouxe, me levou até aqui o ambão. Sabe o que ela falou para mim? Vai com Deus. Oh, minha Nossa Senhora, mas como é que eu saboreei isso? Eu não perco oportunidade de ser amado, não, gente. Você está maluco? Esse está maluco é um irmão meu que fala isso. Está maluco? Não perco, porque o homem, nós, o mundo está perdendo essa capacidade de saborear os momentos simples da nossa vida. Nós vamos buscar só milagre, é só extraordinário, é só fora de nós. Nós vamos buscar só coisa grande, aquelas pequenas. E outra coisa, vocês sabiam que o que derruba a gente são as pedrinhas? Essa caixa aqui, eu acho que eu não vou tropeçar nela. Ó, deu até... Eu não vou. Mas se de repente... Entendeu? São as pedras pequenas que nos derrubam. E também são essas pedrinhas pequenas que nos levantam, que nos faz mais longe, que nos permite lançar voos altos.
Eu começo a lançar, a voar bem alto, quando eu começo a dar passo curto, simplesmente olhar para um outro aí, olhar para sua esposa e falar: ô meu amor, eu quero mudar, eu quero ser melhor para você, eu quero ser eu mesmo para você. Olha, coisa que devia ser normal e natural, nós vamos perdendo isso dentro de nós, porque nós vamos afastando de nós mesmos, nós vamos arrumando, sabe, sempre aquele desejo de encontrar resposta para aquilo que não precisa resposta. Na vida, às vezes as respostas paralisam a gente, mas nós temos que ter coragem dentro de nós, e o atrevimento. Lá em Minas a palavra, você é atrevido, hein? Lá nós fala assim, larga de ser atrevido, menino. Minha avó falava, larga de ser atrevido. Minha avó fazia eu choro, hein, gente? Minha avó fazia um doce de amendoim. Aqui muita gente na comunidade já comeu. Hoje já não faz mais. Mas era um doce normal. Mas ela fazia com tanto amor. Doce de amendoim. E eu saboreava aquilo e falava: oh meu Deus. Sabe essas coisinhas pequenas? Nós queremos só ser melhor do que o outro. Nós queremos olhar para o nosso umbigo. Nós ficamos assim falseando a nossa vida. Nós queremos cuidar da vida de todo mundo, não é verdade? Sabe? Fofoqueiro. E chama fofoca. Fofoqueiro. Larga de ser fofoqueiro e começa a fofocar com você, olhar para você e ter a coragem de buscar aquilo que dói dentro de você. Não começa a olhar para o outro, não vai dar resposta para o outro, você nem tem resposta para você mesmo. É tempo de saborear essas pequenas coisas. De vez em quando eu venho aqui e tomo um golinho d'água. Porque é sabor. Quanta coisa você deixou de saborear na sua vida? Fala para mim. Simplesmente, sabe o que? Lá em casa é bom demais, gente. O povo é doido, mas é bom. Eu chego, benção pai, benção mãe. Eu vou sair, eu falo, benção pai, benção. Quando eu estou lá, né? Esses dias eu deixei de falar com a minha mãe 3 dias. Eu falo para ela porque assim, ele sabe cuidar, gente. Meu pai e minha mãe já perdeu muito. Já perdeu o pai. Já perdeu mãe, irmãos. Meu pai já perdeu o pai. Eles sabem cuidar, eles sabem dar valor nesse atrevimento de sofrer, sabe? Você que é filha aí, quando você vê seu pai, fala: benção, pai. Aproveita. Aproveita esse tempo. Estava falando ali para os meninos ali, São João da Cruz. Ele vai falar assim: olha, lá no final, morte. No final mesmo, só vai sobrar uma coisa. Sabe o que é? Aquilo que você amou, aquilo que você sentiu amado. Essas pequenas coisas da vida não joga fora. Hoje nós queremos o celular melhor, o carro melhor. Tem problema de querer isso? Não tem não, gente. Desde que ele não reflita quem eu sou. O celular não pode definir quem eu sou. A tela da TV não pode definir quem eu sou. O que eu tenho não pode definir o que eu sou. Por quê? Eu não tenho nada. Você sabia o que você tem? Nem seu corpo. Hoje está comum, né? Meu corpo, minha ideia. Meu Deus do céu. Nem o nosso corpo é nosso, porque a palavra vai dizer que o nosso corpo é templo. Mais alto. Nosso corpo é templo. Então nós não temos nem o nosso corpo. Gente, sabe, o mundo perdeu a coragem de sofrer. E nós vamos fugindo do sofrimento a todo momento. Mas só que o sofrimento, fugir do sofrimento, causa desespero. E sabe outra coisa que causa? Eu vou ficando com a afetividade estragada, machucada, mascarada. Eu vou perdendo a coragem de amar. O sofrimento, às vezes, quando eu fujo dele, é porque eu não tenho mais coragem. Eu tenho medo de ser fracassado. Eu tenho medo de ter uma amizade. Nossa, eu não posso chegar perto do Inácio, não. Eu não vou chegar perto, não, porque eu gosto tanto do Inácio, porque se ele for embora, eu vou sofrer. Ah, meu amor, amar é deixar o outro ir embora.
Amar é se posicionar para o outro, dar o melhor para o outro e deixar ele embora. Vai embora construir sua vida. Amar é devolver o outro para ele naquilo que ele tem de melhor. Fica querendo com isso não, larga de ser besta. Tem muita coisa para ser apegado. Apega no amor. Não apega na pessoa, mas apega em amar. Tem coragem de amar. Olha esse menino aqui tocando. Com todo o respeito de menino. Olha esse homem tocando aqui. Porque senão depois, né? Olha. Gente, isso é uma arte. Umas coisas eu tenho inveja. Eu queria tocar igual ele. Queria tocar como o Lucas. Queria tocar como os meninos, como o Helder. Eles pegam assim, parece que é Deus tocando, gente. Não é? Meu Deus do céu. A música é uma arte. Mas se vocês estiverem aqui só para receber o final do mês, não deve ser muito não. Mas assim, se for só para isso, não vai chegar lá. Não vai. Não é? O Lucão está falando assim, verdade. Porque é um amor que equilibra as nossas emoções. É um amor que equilibra. Por isso Jesus teve coragem de chorar, gente. Porque ele sabia amar. E é nesse movimento que eu vou perdendo a coragem de sofrer, que eu vou ficando rígido. Eu vou ficando mascarado. Eu vou ficando hipócrita. Sabe por quê também? Porque nós fomos criados, e isso aí não é problema de pai e mãe não, sabe? Mas nós fomos criados desde menino, falando o que para nós? Não faça isso. Você tem que ser bom, hein? Tem que dar conta, cuide do seu irmão. É desde menino. Desde menino a mãe vai falando assim para cria juízo, agora você é o homem da casa, hein? Larga de ser besta, mãe, não pode falar isso. Nós vamos pensando que nós não podemos errar. Nós vamos crescendo, não posso errar. Eu tenho que ser o melhor. Claro que você tem o melhor. Você tem que ser melhor que você é. E não melhor do que o outro. Nós vamos tornando rígidos. Rígido. Inflexível. Você sabia que quando dá aqueles... lá nos Estados Unidos tem muito, como chama? Como é que chama? Tornado. Aquele negócio... Você sabia que as árvores que sobem primeiro no tornado é aquelas mais fortes? Eu não sei, eu não sou marceneiro não. Se tiver um marceneiro aí, me perdoa. Mas é a peroba, o eucalipto. Essas árvores fortes, o tornado leva tudo. Pergunta se ele derruba o bambu. O bambu, ele vai lá embaixo, Ele enverga, mas não cai. Por quê? Porque ele é flexível. Lembrei do Padre Léo agora, de novo. Ele tem uma pregação maravilhosa. Porque ele fala que o bambu, ele se enverga. Enverga é uma coisa de Minas. Ele se prostra diante de Deus. Não é tornado que leva bambu, gente. E não é um tornado de sofrimento que pode levar a sua vida. Seja um bambu. Pelo amor de Deus. Não precisa ficar forte, não. Nós vamos perdendo essa sensibilidade de chorar. Hoje está na hora de eu e você voltar a ser criança. Como, Anderson? Como que eu posso voltar a ser criança? Já viu criança como que é, gente? Criança tem uma virtude que ela não tem medo da exposição. Ela nunca pergunta assim para ela mesma: o que o outro vai pensar de mim? Pergunta? Você que tem criança aí, já passou vergonha na vida? Você que tem menino, já passou? Você falou assim para ela assim: nós vamos lá na comadre, mas pelo amor de Deus, o primeiro bife não, hein? Deixa os outros, depois você pega. O que a criança faz? No aniversário, você fala para ela, ela dainha tudo. Filho, nós vamos no aniversário, o bombom é pro Zé lá, deixa eles pegar. O que ela faz? Fala aí.
Ele falou, mete a mão e pega. Vê se você tem coragem de fazer isso. Você está lá doido para comer o bombom lá. E fala, vai lá para mim. Pega lá, vai, pega lá. E depois xinga o seu filho ainda. Besta. Tem que largar de ser besta. Nós não temos coragem mais de expor as nossas emoções. Nós precisamos aprender com as crianças. Elas não têm medo de expor quem ela é. Criança. Ela não tem medo de expor os seus sentimentos. Esse dia que eu estava no meu afilhado, oh meu Deus, vou confessar meu pecado assim. E ela me ama muito, viu? Me ama. Eu vou falar baixinho, que prefere eu que os pais dela. Mas, fazia muito tempo que eu não ia lá. Cheguei lá e o pai dela e a mãe dela pelejou. Dá a benção pro padrinho, filha. Dá a benção. Vai lá, dá um abraço nele. Ela não deu. Por quê? Porque ela não tem medo do que eu vou pensar dela. Nós aí, ó. A gente compra roupa cara que não pode usar só para mostrar para os outros. Quer ver outra coisa também, meus irmãos? Nós estamos, sabe, nós perdemos a noção que, eu falei hoje de manhã na oração, que às vezes não estar bem, é estar bem. Vê lá, vamos sair do âmbito de um pouco da perda, da morte. Tá, você encontra com uma pessoa, você, 30 anos de empresa. No outro dia, te chama lá e fala, não vamos precisar mais de você, tchau, vai com Deus, e muito obrigado pelo serviço. Tá. Aí depois você encontra ele na rua, você pergunta ele como é que ele está, e vai falar assim, ei, eu estou bom, fui despedido, faz 30 anos, agora não tem dinheiro para pagar as contas, eu comprei um carro ontem, agora não tem, opa, eu estou bom, vai. Não, porque ele não está bem. Emocionalmente, nós expormos as nossas emoções, é que está bem. Porque quando eu exponho, e aí tem um lugar certo, quando eu exponho, quando eu derramo, quando eu vivo as minhas emoções diante de Deus, aí Ele vai fazer o milagre. Mas antes de ter a coragem, eu não tenho um caminho para seguir. Aqui na comunidade não é assim, né? Porque todo mundo é forte. Ó, beleza. Como é que você está? Bom. Nós precisamos aprender como as crianças, ser verdadeiro. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais eu minto para mim mesmo, mais eu fujo de mim. Quanto mais eu escondo a minha dor, quanto mais eu fujo dela, mais ela me apresenta para mim mesmo. E aí você vai ficando machucado, ferido, você vai ficando ranzinza, você vai perdendo a esperança, simplesmente de não ter a coragem de ter sofrido. É a mesma coisa que acontece. Cheguei, ai, se ela estiver assistindo, vou até falar para aqui. Perdi o meu tio querido, irmão do meu pai. Eu estava aqui, fui correndo para lá, graças a Deus cheguei a tempo. Cheguei lá, aquele velório, aquela multidão, aquele muito conhecido. Olhei para minha avó. Quando eu vi minha avó é esperta, gente. Deixa eu contar um detalhe para minha avó. Minha avó, perguntei para ela um dia assim, vó, a senhora teve 12 filhos, 2 em 2 anos. Como que só sabia, 60 anos atrás, que de 2 em 2 anos a senhora ia engravidar? Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, filho, terra seca, nada dá. Terra molhada, tudo dá. Entenderam? 95 anos, gente. E aí eu cheguei lá para falar o quê? Minha avó é esperta. Ela não é besta, não. Besta é os filhos dela, com todo respeito. Meu pai. Eu cheguei lá no velório e minha avó estava lá. Falei, oi, vó, benção? Ela falou, oi, tadinho do meu filho. Mas ela não reagiu. Eu falei, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu, né?
deu remédio para ela não sofrer. Remédio não tira sofrimento, apenas guarda. Remédio só deixa guardado aquilo que depois vem tudo para fora, gente. E por favor, eu não estou falando que às vezes precisa dar um remédio, situação de saúde. Não estou falando isso não. Estou falando que às vezes passa um sofrimento aí para uma pessoa de 20, 25 anos, de 10 anos. É a mesma coisa de não levar uma criança para o velório, uma perda que ele teve. Vai fazer falta. Vai fazer. Quem não sabe perder, nunca vai saber ganhar na vida, gente. Quem não teve propostas de perdas e possibilidade de perder na vida, como vai saber que ganha? Não vai saber. Quem nunca, com todo respeito, eu já carpintei café. Mas explico, eu estava brincando. Mas não é verdade que quem já capinou café, sabe, aquela lavoura lá, aquele pomar foi lá, plantou e foi tirando o capim, de repente de uma cobra, tirou para lá e mandou ela embora, depois de pegar uma laranja, uma mexerica, ou se não tomar um café da sua lavoura, o sabor é melhor, não é? Porque vivenciou em cada dia, em cada momento, não teve medo, ele atreveu, essa pessoa foi atrevida, ela sofreu, mas ela continuou, ela foi seguindo, ela não parou. Volta a ser criança, volta. Não sei a sua idade, mas nesse tempo de sofrimento, não permita que a dor defina quem você é. Não deixe ela tirar você de ser gente. E eu volto lá para o velório. Minha avó nem estava conseguindo chorar. Pelo amor de Deus, ela perdeu um filho. Novo. Nesse momento ela não estar bem, está tudo certo. Naquele momento ela chorar, e ela é uma mulher de fé, com um terço na mão, deixa ela rezar as lágrimas dela ali. Meu irmão, minha irmã, coloca as suas emoções em Deus, os seus sentimentos mais profundos de dor. Você é gente. Lembra aí a pessoa que está do seu lado aí, você é gente, lembra? Por favor, fala aí. Saiu a tampa aqui. É preciso tirar as máscaras do coração. É preciso tirar essa crosta suja. Nós tomamos banho todo dia, não toma? Toma, todo dia, bonitinho, perfume. O coração também nós precisamos cuidar. Cuidar, tirar a sujeira. Permitir olhar para o nosso coração como ele está de fato e não fingimento. É preciso tirar as máscaras do nosso coração. E sabe por que isso acontece, gente? Porque nós estamos feridos emocionalmente, afetivamente, na nossa sexualidade. E aqui eu não estou falando de sexo, eu não estou falando de erotismo, não. Eu estou falando que nós estamos feridos na nossa afetividade, porque nós queremos fugir do sofrimento. Minha Nossa Senhora, o sofrimento é inerente na nossa vida, a perda é inerente na nossa vida. Até o menino recém-nascido, não, aqui quando ele está na mãe, e ele está nascendo, ele já perdeu. Sabia que o sentimento dele é de perda, de morte, dessa separação? É tão traumático aqui, se não fosse a graça de Deus. Aquele momento, toda criança nasceria ferida, machucada, estragada, porque rompe, ela perde a mãe naquele momento. Estamos entendendo, né? Porque senão depois eles tiram um corte aqui e falam isso, vai dar problema para mim. Mas vocês entenderam? Rompe, meus irmãos, minhas irmãs, família. É preciso entender que não é só eu que estou sofrendo. Não se torne insensível ao sofrimento. E gente, pessoa insensível é chata, viu? Pessoa insensível tem resposta para tudo dos outros.
A pessoa que é insensível de si mesmo, dos afetos, ela perde tudo. Já não foi à toa que eu pedi para o Paulo vir aqui na hora de manhã, dar um abraço no Inácio, não. Foi à toa, não. Nós vamos perdendo esse jeito de ser afetuoso um com o outro, de afeiçoar um com o outro. Sabe por quê também? Porque, eu já falei, porque nós vamos perdendo a sensibilidade de amar. O que mais me impede de amar é o medo do fracasso, gente. O que é o medo do fracasso? O medo do fracasso, às vezes ele é tanto em nós, que eu simplesmente não vou conversar com essa pessoa do lado aí, porque, não vou conversar com ele não, porque com ela não, porque senão ela vai me achar, não vai me achar boa, não vai me achar bom. Ou seja, você tem uma possibilidade da vitória, mas você se entrega ao fracasso, à derrota, por causa do medo de ser fracassado. Do medo de ser fracassado. Nós deixamos de deliciar as vitórias de Deus na nossa vida simplesmente porque eu não acredito mais. Porque eu tenho medo de ser derrotado. Oh, meu irmão, a morte não é o fim. A morte não pode ser o fim para nós. As perdas, o sofrimento, ele não pode ser um meio de me derrotar, mas ele pode ser um meio de me lançar. Eu queria pular daqui, mas eu tenho um problema na perna, não posso, mas eu ia pular. Então, ele não pode ser, ele não pode ser um meio de me derrubar. Ele precisa me levantar, ele precisa me ir além de mim, ir além das minhas possibilidades. Aqueles que já foram, aqueles que estão longe de nós. Se você ama realmente, você já perdeu alguém aí? Quem perdeu alguém? Você amava? Muito, 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 assim, muito, muito. Então deixa eu falar para você, se ele morreu, morreu para você. Mas para quem ama, ele vai estar sempre dentro. Para quem ama, aqueles que nós perdemos nunca morreram. E essa é uma verdade maravilhosa. É até um conceito, uma definição de amor. Para quem ama, nós não vamos apenas nos encontrar ali, tomar um café. Mas ele está aqui guardado dentro de mim, sabe por quê? Tem uma história. Faz memória, pelo amor de Deus. Mesmo nos sofrimentos. E agora nesse tempo, não é tempo de... O luto... Não é tempo de viver mais na ilusão. Porque o que é o luto, gente? O luto é a desilusão. Ou seja, o luto, ele é bom. É aqui, eu não sou médico, eu não quero falar das fases do luto. Nada. Eu só estou falando que o luto serve para me tirar da ilusão. É uma desilusão. É o tempo que o Senhor me dá para me voltar a viver. Pode ser um dia, pode ser 2 dias. 7 dias, até o 7º dia ali. Depois nós vamos esquecer a pessoa. Não, nós precisamos transformar a dor do luto. E é para isso que o luto serve. O luto vai sendo deixado e a saudade vai entrando, vai entrando, vai entrando. Mas como é que é bom ter saudade, né? Eu tenho tanta saudade de umas pessoas que já se foram na minha vida. Mas eu me alegro. Não porque ela se foi. O que o Inácio falou aqui? Não, aqui nós não estamos louvando, nós não estamos adorando a morte, não. Pelo contrário. Senão não podia ter música, senão não podia ter louvor, não podia ter alegria. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Você acredita? Você acredita que o seu ente querido está aqui no seu coração? Acredita mesmo? Então fala aleluia. É tempo de nós buscarmos a intimidade com o meu amigo. Jesus é seu amigo. Agora em vida, cultive. Se afeiçoe com Jesus. Vai morar no coração de Jesus. Vai lá, fica com Ele. Ele é nosso amigo. Eu vou falar meu, tá? Mas Ele é seu também, então Ele é nosso. Então eu vou falar meu. Jesus é meu amigo. Fala, Jesus é meu amigo. E esse é o tempo de cultivar, de cativar. Gostei.
Esse é o nosso tempo de, sabe, buscar esse lugarzinho que chama coração de Jesus. Busca, se apresente para Ele, meu irmão. Se apresente para Ele em vida, busque a todo momento, seja íntimo, conheça, permita que Ele entre no seu coração e vai entrando no coração de Jesus também. Seja essa criança dócil que não tem medo de se expor, não tem medo de colocar nele as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua afetividade. Vai, porque aqui é claro, se você se colocar diante dele na vida, quando eu e você morrer, ele vai colocar ele diante de nós na vida dele, na vida eterna. Entendeu? Vou repetir. Se nós em vida nos colocarmos diante de Jesus, todo momento, sabe, se nos lançarmos com Ele, na nossa morte, Ele vai nos colocar diante de nós e nos chamar para a vida dele, para a vida eterna. É esse tempo que nós vivemos. Tem lágrima? Tem. Por quê? Porque você é gente. Ué. E se tem lágrimas, se você é gente, você é capaz de ter compaixão. Mas aqui tem algo muito importante. Às vezes nós cuidamos de todo mundo. Dessa pessoa que está do seu lado aí. Mas aqui eu quero que vocês comprem um presente para vocês hoje, pode ser? Compra um espelho. Compra um espelho para você. Você tem espelho aí? Quem tem? Compra um espelho. Ah, no celular? Isso é uma praga, viu? Joga fora. Brincando. Compra um espelho, sabe por quê? Para você se lembrar de você. De vez em quando é bom você se lembrar quem é você. Gente. Não basta cuidar do outro não, meu irmão. Não basta acariciar o outro não. Quem não tem capacidade de olhar profundamente para si e sentir sua dor, jamais vai dar um ombro e o colo para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um filho. Eu gosto muito de uma música, ela é do Sérgio Reis. E não tem muito a ver, mas tem. A música chama Filho Adotivo. O pai tinha 6 filhos. Aí ela adotou mais um. E ele cuidou dos filhos dele. Estou olhando para Ana. Ele cuidou, foi cuidando dos filhos dele. Cuidou do filho adotivo. De repente foi tudo formado, tudo médico. Vazou. Aí, de repente não sobrou filho para cuidar dele. Não sobrou. Mas teve um que soube cuidar de si. Quem foi? O adotivo. Ele cuidou dele. Obrigado, Ana. Te amo tanto. A Ana. Mas esse filho adotivo cuidou dele, casou. Esse tem base, casou, teve filho, comprou uma casinha. E quando ele comprou a casinha, o que ele fez? Ele falou: ô pai, você não sabe, eu cuidei de mim, sabe, eu olhei para mim, eu arrumei uma mulher boa, nós dois juntos, juntou uma poupança, foi trabalhando, aí de repente, compramos uma casa, pai, nós compramos. O senhor quer conhecer o netinho do senhor? Nasceu, pai, olha, ia chamando, pai, é filho adotivo, ele cuidou dele. Então, porque ele cuidou dele, sabe o que ele falou com o pai dele? Pai, arruma sua bolsa aí agora. Eu vou tirar o senhor do asilo aqui. Eu vou embora. O senhor vai comigo, pai. Sabe por quê? Agora eu vou cuidar do senhor. Eu cuidei de mim, o senhor cuidou de mim, eu cuidei de mim. Agora eu vou cuidar do senhor. Pega a sua bolsa aí. Vamos embora. Aí o pai sorriu e falou: valeu a pena. Valeu a pena.
Meu irmão, se você quer cuidar do outro, quer cuidar da vida do outro, tudo bem, mas cuida de você também. Lembra de você. Se coloque na presença de Deus. E aqui a criança nos ensina outra coisa muito importante. Vira criança e vai chorar no colo do pai. Nesse sofrimento que você está vivendo, cuidar de você é chorar no colo do pai gostoso. Ué. Você tem que ter um lugar para chorar. E que lugar melhor senão o coração do pai? Que lugar melhor sentar no colo do pai e ele passando a mão assim. O que você tem, filho? É isso? Deixa comigo. Eu sou seu pai, ué. Gente, precisa de dinheiro para isso? Precisa ter posse? Não precisa nada. Acha esse lugar aí, ó. Vira criança. Vira criança. Vai chorar no colo do pai. E deixa ele falar para você: ô meu filho, eu te esperei há tanto tempo. Toma aqui, vem cá. Senta aqui, ó. Você ficou muito duro, você estava longe. O pai quer te dar, ó. O pai quer te dar aquilo que você precisa hoje. Meu irmão, chora no colo do pai. Não deixe que as lágrimas da sua vida te afoguem. Quem chora no colo de Deus, as suas lágrimas não são capazes de te afogar. Não chora em lugar errado, não. Deixa, tem choro preso em você, sabia? Tem lágrima aí para sair, ó. Lá atrás tem um tanto. Tem mesmo. Vira criança. É tempo de aprender com as crianças que não têm medo. Antigamente, né, no meu tempo, quando eu ouvia a música, tinha uma música assim: tô nem aí. Vocês lembram? Lembra mesmo? Então tem mais de 30, mais de 40 eu acho. Lembra? Tem. Tô nem aí. Então dá tô nem aí para os outros e começa a viver uma vida. Siga em frente, porque é tempo de se preparar para o novo. Eu não estou falando aqui que a sua dor é pequena, não estou. Eu estou falando que a sua dor é muito forte. E mais do que isso, eu estou falando que a sua dor existe, mas ela não pode te definir. Você não é o único a sofrer. Larga de ser insensível, larga de ser duro, vamos para frente. Caminhar, a gente pensa assim: é porque eu sorri, é porque eu não amei, né? Não! Agora é hora de honrar. Eu estou feliz porque foi bom. Deixa essa dor passar. Lá vem a Ana. Tá bom. Deixa essa dor aí ser transformada em saudade. Vira criança. Retorna para a casa do pai. Tá bom, Ana. Uma salva de palmas para a Ana, por favor, que ela é maravilhosa. Que lugar? Que lugar no mundo você tem para se transformar em criança? Me diga. Que lugar você tem? Que lugar você tem, Ana, para se transformar em criança? Ué. Tem não? Então vai procurar. Tem 4 colos a Ana tem. Oh, aleluia. Que lugar que você tem, e seja qual lugar for, seja que lugar você tenha para buscar essa lágrima, esse choro, essa compaixão, esse lugar precisa te levar para o coração de Deus, esse lugar precisa ter algo nele que te leve para o coração de Deus.
Porque é aquilo, encontrar com o coração de Deus todos os dias, encontrar com Ele, porque assim nós vamos viver bem, assim nós vamos viver afetiva, na nossa sexualidade, emocional, nos nossos sentimentos bem, nós vamos ser equilibrados, e com esse equilíbrio, nós vamos viver bem, e quem vive bem, morre bem. Dá trabalho para os outros não, gente? Está na hora de nós olharmos para nós mesmos, e entender esse processo de vida e não de morte. Entender que esse processo é muito mais do que simplesmente um velório, um enterro. Não, é um processo de olhar para a vida e não para a morte. É um processo de continuar. É por isso que precisamos chorar, aprender a chorar diante de Deus, aprender a ser criança. E vou terminando aqui dizendo, de novo vou perguntar: você perdeu alguém? Perdeu? Você deixa eu falar uma coisa para você? Mesmo? Vai me xingar não? De verdade? Pode falar? A morte, essa perda, ela não pode ser em vão. Ela precisa te ensinar. Ela precisa te dar a vida. O grão que cai na terra e não morre, ele não gera vida. Essa morte, essa perda que você teve, ela precisa gerar vida em você. Ela precisa te levar a ser melhor para você mesmo, ser melhor para sua família, ser melhor no seu trabalho, ser melhor para sua comunidade, ser melhor para os seus amigos, ser melhor para os seus relacionamentos. Ela não pode ter morrido em vão. Ele não pode ter morrido em vão. Hoje é o tempo de nós acreditarmos que ela vai frutificar no nosso coração. Amém? Então aplaude o Senhor. Que lugar você tem para se transformar em criança? Meu amado, que a vida possa te ensinar a sorrir. Quem não sabe sentir a dor do sofrimento, quem não sabe chorar gostoso. Oh, gente, eu imagino Jesus lá na casa de Lázaro. Você sabe, ele não chorou assim, né? Maquiagem, né? Tem medo disso. O Inácio falou que é choro. Você não sabia, não? Choro social. Não, eu imagino que Jesus deve ter colocado assim: meu Deus. Ele era Deus, tá? Mas era humano também. Meu Deus, e chorou gostoso assim. Porque a palavra disse. Deve ter acontecido muita coisa ali, quando a palavra diz, é algo mais, é grande que aconteceu, e Jesus não teve medo, porque ele era equilibrado, gente. Jesus era um homem equilibrado afetivamente, sexualmente, na sua sexualidade mais profunda, de ser gente, de ser pessoa. Então Jesus chorou ali. Mas o que os apóstolos iam dizer? Ele era Deus. Nossa Senhora da Aparecida. Só Maria, né? Porque ela não tinha Nossa Senhora da Aparecida. Então, o que Maria ia dizer? Não, Jesus chorou. Mas ele causou escândalo. Aí vem a música de novo, né? Tô nem aí. Entende? Tem que ligar o botãozinho, tô nem aí, de vez em quando. Mas Jesus chorou gostoso. Quem não sabe chorar, não aprende a sorrir, meu irmão. Quem nunca aprendeu a chorar um choro gostoso. Aquele choro que sai da alma, sabe? Que a gente faz até assim. De vez em quando você só assim ali na capela. Não, mas a Ana é muito legal comigo. De vez em quando você vai na capela ali, aí tem só lá. É um choro gostoso. Meu irmão, aprende a chorar para você sorrir. Vamos lá, Inácio. Aprende a chorar. Aí você vai sorrir. Vai dar uma gargalhada boa. Aprende a chamar a sua dor de minha irmã. São Francisco não fazia isso? Ele era doido? Não, ele aprendeu a saborear a vida. Aprende a brincar com seus sentimentos. É possível. Aqui não tô... hoje é dia de quê? Todos os santos. Tem que aprender alguma coisa, não é só dia de festa não, é dia de festa, mas tem que aprender alguma coisa, gente. Quem não sabe chorar não vai aprender a sorrir. Só quem permite essa dor
sabe, familiarizar, fazer amizade com ela, é que vai encontrar um rumo a seguir. E Jesus chorou. Ele nos ensinou a ser gente, a ter compaixão. Ele nos ensinou e nos deu uma certeza: Ele é nosso amigo. Jesus é meu amigo. Pai querido, eu te peço a graça hoje, Senhor, dessa dor doída, dolorida que nós estamos aqui hoje. Que essa dor vala a pena em mim e em nós. Que essa dor me ensine a amar e a amar cada vez mais, Pai. Oh, Pai, não permita que eu desperdice todo esse sofrimento que eu tenho nele, todo esse sofrimento, a saudade que eu tenho. Eu queria falar tanta coisa, Pai. Eu queria expressar tanto meu abraço, meu amor. Não deu tempo, Pai. Que eu possa ser algo mais profundo, que eu possa ser mais flexível agora, Pai. Por isso, cura essa dor, essa dor que remoe aqui, que chama remorso. Eu não consigo viver com ela mais, Pai. Visita o meu coração hoje, Pai. Me transforma em criança. Porque eu preciso, Senhor, eu preciso olhar cada dia mais para mim. Eu preciso viver bem, porque eu quero me encontrar com o Senhor, Pai. Eu quero encontrar com o seu Filho Jesus. Eu quero também chorar com Ele. Eu quero estar no seu colo. Pai, visita cada coração aqui, Pai. Visita a dor. Cura esses corações, Pai. Cura uma jovem aqui agora, que quer desistir da sua vida, porque está sofrendo muito, e vai continuar sofrendo, porque você está fugindo da sua própria dor. Não fuja de você, o Senhor te quer, o Senhor quer chorar com você. Se coloque no colo do Pai. O Senhor toca também um homem aqui, que estava insensível às suas dores, estava escondida, mas o Senhor foi desterrando as suas dores. Você sentiu saudade de pessoas da sua família, você sentiu saudade do seu avô, que você foi criado pelo seu avô, uma saudade profunda, até saiu uma lágrimazinha assim. Homem, chora gostoso agora no colo do Pai. Pai, passeia na história, na vida de cada um aqui. Passeia, Pai, porque nós precisamos encontrar com o Senhor. Nós precisamos encontrar com a alegria que o Senhor nos deu lá atrás, mas o Senhor nos tirou. Eu que não quero viver mais na alegria, porque o sofrimento define que eu não posso, eu não sou Não, hoje o Senhor quer tocar em você, quer te colocar no colo. Se coloque no colo do Pai. Vamos ficando em pé um pouquinho. Vamos ficar em pé e falar assim: eu quero. Diga comigo, amém. Eu quero estar no colo do Pai. Eu quero mudar de vida. O meu olhar mudou. Eu ressuscitei. O Senhor me ressuscitou. Obrigado, Senhor. Vai lá. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar?